E aí galera, aqui quem fala é o professor Lício Medeiros e você está diante do melhor curso do Brasil, o curso Replay. Nós estamos aqui diante do curso de funções na parte da matemática. Se você está me assistindo, você fez a melhor escolha possível. Você está diante da sua aprovação. Vem comigo e vamos identificar o que é uma função afim e, além disso, vamos julgar quando a gente tem um gráfico, vamos julgar se esse gráfico corresponde a um gráfico de uma função ou não. Vamos lá. Pessoal, olha só. A definição de função afim, ela é dada da seguinte forma. A função afim, ou também chamada função do primeiro grau, polinomial do primeiro grau, é uma função f, ou seja, uma relação f de R em R. O que isso significa? Que o conjunto domínio é o conjunto dos números reais e o conjunto imagem é o conjunto dos números reais também. Então, para cada elemento do conjunto dos números reais, eu tenho um correspondente também no conjunto dos números reais. Certinho? Beleza. Ela é definida, ela é visualizada por uma seguinte caracterização, uma forma, um rosto, vamos dizer assim. Olha só, ela é definida da forma f de x igual a ax mais b. Então, toda função polinomial do primeiro grau ou função afim, ela é conhecida com este rosto, com esta forma, f de x igual a x mais b. Sendo a e b números reais com uma condição. Qual é a condição? Que o a deve ser diferente de zero. Beleza? Para que ela esteja bem definida, o a deve ser diferente de zero. Certinho? Perfeito. Continuando assim, vamos para exemplos. Exemplificação de funções afim. Olha só, f de x igual a x mais 5. Galera, aqui nós vamos identificar o a dessa função sendo igual a quanto? É o número que acompanha a variável x. Olha só. Tá vendo o x aqui? Quem é que acompanha? Quem é o coeficiente de x? Automaticamente você me responde. É o 1. Não está aparecendo ninguém lá. É o mesmo que o x está multiplicado por 1. Porque 1 vezes x é x. Então A é 1. E o B, automaticamente você me responde. É 5. Beleza? Show de bola. Olha só esse próximo exemplo. G de x é igual a 3 raiz de 3x menos 8. Onde nós temos que o a, ele é 3 raiz de 3, ele é um número real, diferente de zero. E o b é o menos 8. Show? Tranquilo, nessa parte, só a identificação do a e do b. O h de x, a função h de x é dada por 1/2 de x. Aqui você identifica que o a é 1 sobre 2 e o b é 0. Certinho? Tranquilo. Vai para a próxima. H de x sendo 4x. Quem é o a aqui? O a é 4 e o b é 0. Você identifica o a e o b tranquilamente numa função afim. Agora tem um caso especial. Qual é esse caso especial? Você está vendo que nas duas últimas funções aqui, ó, que eu até chamei de h de x as duas, né? Poderia ter usado no lugar de h, por exemplo, um q de x, né? Q de x, mas não tem problema nenhum. Você vai observar que essas duas últimas funções, o b é 0. Você percebe que o b é 0. Quando isso acontece, olha só, presta atenção na dica. Quando isso acontece, nós chamamos essa função de função linear, tá certo? Essas duas últimas funções são funções lineares, tá bom? Função linear, não perde essa dica. E aí, galera, agora a gente vai identificar, através de um gráfico dado, se este gráfico corresponde a uma função ou não. Beleza? Vem comigo de olho na tela, vamos lá. Pessoal, seja f uma relação, olha só, relação definida do intervalo de -1 até 1, observe o gráfico da mesma. Olha o gráfico aí. Você observa que esse plano cartesiano de eixos x e y, você observa que do -1 até 1 está pintado de azul, para te dar uma ideia do domínio da função, -1 até 1. E de verde está o gráfico dessa
relação, na verdade, né? Relação, que a gente ainda não sabe se é uma função ou não. Então a gente vai chamar de relação. Toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Perfeito? Então você está aí diante do gráfico verde e eu vou te dar uma dica super matadora. Qual é a dica? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar qualquer ponto entre -1 e 1, por exemplo, ó, nesse intervalo que está de azul aí. Por exemplo, vou pegar esse pontozinho bem aqui, que está de vermelho agora. O ponto que eu vou chamar de ponto A, ele tem coordenadas x e y sendo 0. Você sabe que qualquer ponto sobre esse eixo x, ó, qualquer pontinho sobre esse eixo x vai ter coordenada x, né? Vai depender de onde ele está, e o y vai ser sempre 0, tá certo? Ok? Beleza? Agora olha só. Nesse ponto A que eu acabei de desenhar aí, você vai traçar uma reta paralela ao eixo y. Olha só. Traçando uma reta paralela ao eixo y, você percebe que essa reta que está de vermelho aí, ela cruzou, ou seja, ela tocou o gráfico verde. Onde? Bem aqui, ó. Ei, ela tocou em quantos pontos do gráfico verde? Um único ponto. Então, pega essa ideia. Se tocar em um único ponto, está satisfazendo a condição de ser uma relação que é função. Mas vamos fazer para mais exemplos, mais pontos sobre entre -1 e 1. Por exemplo, esse pontinho bem aqui que eu comecei a desenhar, vou chamar de ponto B. Ele tem coordenadas, vou até colocar aqui, ó, no A, x1 e 0. No B, x2 e 0, tá certo? Olha só, se eu pegar esse pontinho e traçar através dele uma reta que é perpendicular a x e paralela a y, olha só o que acontece. Traçando essa reta, você percebe que ela tocou o gráfico verde em um único ponto. Ei, está satisfazendo a condição de ser função. Então, como é que a gente vai definir uma função através do seu gráfico? Se você traçar retas paralelas ao eixo y no domínio da função, no domínio da relação, e você perceber que esta reta, que é paralela ao eixo y, tocar em um único ponto do gráfico, você vai ter aí uma função. Então, pegue essa dica e não esquece por nada. Traçou as retas paralelas ao eixo y e percebeu que essas retas só tocam em um único ponto do gráfico, matou. Essa relação pode ser dita como função. Show de bola? Show tranquilo. Perfeito. Para definir, olha só, a relação f é uma função. Pois ao traçarmos retas paralelas ao eixo y, partindo de pontos x0, como eu fiz ali para o ponto A e para o ponto B, que pertencem ao intervalo -1 a 1, nesse caso específico, identificamos que essas retas tocam o gráfico de f em um único ponto. Show de bola? Show tranquilo. E agora, galera, nós vamos identificar uma função através de um gráfico dado. Para isso, gente, vamos observar o primeiro exemplo. Seja f uma relação definida no intervalo de -2 a 2, observe o gráfico da mesma. Olha só o gráfico. Galera, este gráfico aqui, assim como a gente fez a análise no primeiro, você vai perceber que no intervalo de -2 a 2, você pode pegar pontos, por exemplo, vou pegar o ponto bem aqui, em cima do -1 e 0. Coordenada desse cara aqui, você sabe, é -1 e 0. E eu vou pegar esse pontozinho bem aqui, ó, 1 e 0. Agora, olha só, observe, mesma ideia que a gente acabou de fazer. Se eu pegar uma paralela ao eixo y, olha só, uma paralela ao eixo y passando por esses pontos, olha o que acontece. Essa primeira paralela, por exemplo, tocou neste ponto e neste ponto do gráfico, que nesse caso, esse gráfico é uma circunferência, você está vendo? E além do mais, partindo deste ponto 1 e 0, que a gente colocou também, vou fazer uma outra reta paralela ao eixo y, ó. Beleza? Fazendo essa reta paralela ao eixo y, eu percebo que tocou neste ponto, tocou neste ponto. Quando isso acontece, olha para mim, isso reflete que não é uma
função. Então, qual é a ideia? É que quando você pega um ponto no domínio, traça uma reta perpendicular ao eixo x e paralela ao y, você vai perceber que se essa reta tocar em 2 pontos da relação, do gráfico da relação, isto não é uma função. Show de bola? Então aí veio um conceito. A relação f não é uma função, pois ao traçarmos retas paralelas ao eixo y partindo de pontos x0, que pertencem ao intervalo de menos 2 a 2, identificamos que essas retas tocam o gráfico de f em mais de um ponto, ó. Mais de um ponto. Beleza? Vamos para o último exemplo. Olha só. Pronto, já está de cara aí o desenho da relação. Olha só. Seja f uma relação definida de 0 até 8, olha, ele é bem enfático, de 0 até 8. Observe o gráfico da mesma. O gráfico, ele está bem definido agora, você vai observar, eu vou até botar de outra cor, ó, ele está bem definido do 2 até o 8. Mas só que ele disse que a função vai de 0 a 8. Ó, então vamos lá, vamos para frente, presta atenção. Qual é a ideia? Pegando um ponto do domínio, do conjunto entrada, tá? Pegando um ponto desse conjunto domínio, um ponto entre 0 e 8. Olha só, vou pegar esse ponto bem aqui. Esse ponto, que ele é denotado com coordenadas 1 e 0. Se você pegar esse ponto aí e traçar uma reta paralela ao eixo y, olha só, paralela ao eixo y, olha só o que acontece. Ó. Pronto. Você traçou essa reta paralela ao eixo y. O que você percebeu? Que essa reta não toca em nenhum ponto do gráfico. Ei, para ser função, quando você traçar retas paralelas ao eixo y, essa reta tem que tocar em um único ponto do gráfico. Nesse caso, não tocou em nenhum. Então, essa relação não pode ser dita que é uma função. Ela seria uma função bem definida do 2 até o 8. Beleza? Porém, como ele definiu a relação de 0 até 8, você viu que essa relação não vai ser uma função. Só seria função de 2 a 8. Certinho? Então, a relação f não é uma função, pois ao traçarmos a reta vertical através do ponto 1 e 0, né, que a gente fez, essa reta não encontra o gráfico f. E f, ela é uma função definida no intervalo de 2 a 8. Capiche? Ficou entendido? Então fica ligado nessas dicas replay e você jamais vai errar questão desse tipo. Tamo junto, te espero daqui a pouco, te espero na próxima. Valeu!